Fazendo as Contas. Caixinha registradora ali, ó. Din-din. Din-din. E tem que cuidar bem, pra não faltar. Não. Você tá bem. Darcy, então nem se fala, olha só. Que isso, Olha só a plenitude, quem nunca usou um cheque especial, nunca tem que falar pra dar uma segurada no cheque. Não sei o que é usar um especial. Não, Olha lá, tá vendo? Nunca tem que chegar e passar, dar uma segurada aí no cheque. jamais. Chegar lá, vai cantar, enfim, vai voltar. O professor Rodrigo já tá aqui com a gente. Bertolozzi, você compra muito pela internet? Muito, acho prático, né? A gente sempre aí acaba encontrando uns descontos bem interessantes, né? Mais até do que na loja física, né? Então, hoje eu acho que todo mundo está optando aí pela compra online, né? E o assunto de hoje, te confesso que eu fiquei um pouco preocupada. Porque você deve estar acompanhando esse jogo de Uno que tá rolando entre Estados Unidos e China. Um joga mais 2, outro joga mais 2. Aí um joga mais 4, outro joga mais 4. Um joga o retorno, outro joga o bloqueio. E nisso aí o brasileiro, que não tem nada a ver com a história, você tá com as cartinhas lá de boa, sossegadinho, e sabe que vai rolar um mais 4, mais 4, mais 4, e ele vai ter que comprar 18 ali depois, na verdade. Exatamente. Professor, esse tal tarifaço aí vai influenciar na nossa vida? Bom dia, Bom dia. Primeiramente, adorei a comparação, excelente. É um jogo de Uno mesmo. Não é? Tá um jogo de Uno o Brasil ali. normalmente tem as cartas mais baixas. É exatamente isso, não consegue nem pular a vez do próximo. Não, a gente só tá aguardando a paulada. Exato. Então, bom dia a todos, primeiramente. Obrigado por mais uma oportunidade. E sim, todo tarifaço, na verdade, vamos explicar para os ouvintes o que é esse tarifaço. Nada mais é do que alguns países que determinam que alguns produtos, ou uma série de produtos, por exemplo, linha branca, ou uma linha mais de softwares, uma linha mais conceituada, digamos assim, certo? Determina que exista tarifas para importação e exportação desses produtos de seus países, certo? Então, o primeiro ponto é esse. Vai ter uma alteração de tarifas em caso de importação de produtos, que é uma coisa que tem acontecido de forma rotineira por nós brasileiros, como a Maggie muito bem disse. Então, a internet ela possibilita toda essa situação de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito mais agradável e com preços muito melhores do que a gente vê em loja física. Afinal de contas, essas lojas por internet, elas tendem a ter preços menores, certo? E a gente não necessariamente sabe exatamente como funciona o custo desses países. Então, por exemplo, como funciona a legislação trabalhista na China? É muito difícil a gente precisar para poder conceituar. Esse produto é mais caro, ele é mais barato. No Brasil nós sabemos como é. Por isso essa diferença que acaba acontecendo. E Estados Unidos e, portanto, os outros países. Respondendo a primeira pergunta de vocês, vai influenciar? Vai influenciar diretamente nas nossas vidas. Por quê? Porque vai haver, já está havendo, na verdade, uma mudança de tarifação para produtos que nós, brasileiros, importamos de outros países, certo? É uma política um tanto quanto agressiva, é uma briga comercial entre China e Estados Unidos principalmente, mas nesse tarifaço, partindo dos Estados Unidos, por exemplo, tem de 60 a 70 países que vão subir de 2 a 3% para 10% de tarifação sobre os produtos que os Estados Unidos exporta para nós brasileiros. Então, sim, vai influenciar na vida de todo mundo. A gente só precisa aguardar, porque esse tarifaço ele tem um prazo de 90 dias de negociação entre os países para com esses outros países. O Brasil está avançado nessas negociações, mas muito sinceramente a gente precisa esperar as cenas dos próximos capítulos. Pode ir, Meg, que aí agora me surgiu uma dúvida. Não, a gente fala dos eletrônicos, mas produto do mercado vai ter influência também? Sim, nós temos produtos de cesta básica, por exemplo, que o Brasil importa. Hoje nós temos o café como um dos principais produtos que a gente tem no nosso dia a dia e um dos produtos principais que vão sofrer a influência desse tarifaço. Trigo, assim, essas coisas também acabam. Sim. Então é alimento também, né? Sim. Não é só quando a gente pensa em produtos eletrônicos, mercadorias que a gente compra da Shopee, Shein, né? Não necessariamente. Alimentos também. E tem uma previsão, professor, quando isso vai acontecer? Ou tá muito ainda... a gente fica nesse estado de pânico. Quando vai acontecer? Teoricamente já pode acontecer, porque já houve essa tarifação por conta dos outros países. Porém, como existe esse limite de 90 dias iniciais, porque são políticas muito agressivas de tarifação, e isso pode provocar, inclusive, uma recessão ou uma inflação nesses países que vão parar de exportar mercadoria.
Então, não necessariamente é uma grande ideia desses países. A gente entende que isso precisa ser muito mais bem visto, muito mais bem analisado, por conta dos países que estão colocando essa tarifação muito alta, né? Mas eu entendo que dentro de 3 meses, que é o prazo que nós teoricamente temos em aberto para essas negociações. Como eu disse, é importante nós termos uma política bacana de negociação. O Brasil já está tomando essas atitudes, está negociando, o que não pode é deixar de negociar. Porque a partir desse momento você simplesmente entende que, eu vou cortar relações comerciais. Então isso não pode acontecer. Agora, nem tudo são situações ruins. Por quê? Porque isso pode fazer com que o Brasil também busque um aumento de comercialização com outros países, os quais hoje não existe essa comercialização, não existe acordos. Afinal de contas, o Brasil, por ser um país de muita exportação, de possibilidades muito grandes de exportação, ele tem negociação com poucos países. São países de forma reduzida. Então, por que não aproveitar essa possibilidade e abrir essa linha de negociação? Abre o leque, então. Abre o leque, Abre o exatamente. leque. Quem tá em casa, como Meg, que faz as compras pela internet, Darcy não, porque a Darcy vai direto no país, a verdade é essa. Assim, pega o jatinho e vai, tá tranquilo. Darcy tá nessa. Tá preocupado com o preço ali da querosene, do etanol ali, que vai no avião ali. Nessa hora, o pessoal tá ali no aplicativo ali para comprar os produtos. É melhor esperar um pouquinho, ou adianta as compras. Bom, eu entendo Shopee, né? Eu sou péssimo para comprar pela internet. Shopee, Shein e tantos outros que a gente tem, né? AliExpress, dá uma segurada agora? Eu acho que tudo precisa ser visto a tendência de aumento, porque isso vai ser refletido exatamente e automaticamente no preço do produto quase que diariamente. Então, essas empresas elas vão precisar obrigatoriamente repassar os preços de tarifa nos produtos em si. Então, a gente precisa acompanhar. Mesma coisa que a gente fala na Black Friday, a gente precisa acompanhar quase um ano inteiro para saber o que realmente está valendo a pena e não simplesmente entrar no site naquele dia e ver uma promoção. É fazer uma pesquisa de mercado. Verificar se naquele produto realmente existe aquele preço, esse preço ele ainda está atrativo, existem algumas outras lojas com preços melhores e até olhar para o mercado interno. Nós temos uma série de empresas que estão abrindo mercado para a internet brasileiras que podem influenciar e podem começar a ser competitivas nesse sentido. Então, ao invés de você comprar para o seu eu do futuro, né, porque isso vai chegar daqui 2 meses, alguma coisa nesse sentido, às vezes vale a pena a gente olhar com mais carinho para o mercado interno, tentar dar uma aquecida, porque existem promoções, as lojas físicas, inclusive, da nossa cidade, têm feito promoções muito atrativas e tem surgido um interesse um pouco maior. Então, a gente também não pode ficar preso nesse olhar 100%, nossa, vale a pena, AliExpress, nossa, vale a pena comprar, vou importar. Será que necessariamente vale? Será que a diferença, às vezes, não chega próxima? Às vezes a gente tem a possibilidade de um parcelamento um pouco melhor, com um cartão de crédito, seja mais acessível, e a gente acaba trazendo a economia de volta para a nossa cidade, reabastecendo a nossa cidade. Então, como eu sempre digo, a gente não pode olhar sempre com um olho crítico, vamos olhar com um olho de oportunidade. Como que a gente pode dar esse passo melhor para nossa cidade e região? Uma das bases do Trump é o fortalecimento do mercado interno americano, que também pode acabar refletindo no mercado interno brasileiro. Com certeza, com certeza. É essa questão, né? Nós acabamos, principalmente artigos que estudam a fundo, né? As principais emissoras que estudam a fundo essa questão, elas se preocupam muito com essa recessão, porque hoje o próprio americano ele está acostumado com um mercado de exportação muito agressiva. A partir do momento que você tem essa tarifação muito alta, os chineses no mesmo sentido, né? Você tem essa tarifação muito alta, automaticamente quem importa vai reduzir essa compra. Ou seja, será que isso não pode refletir a médio e longo prazo para esses países deixarem de exportar? Por isso a gente fala que é uma conduta agressiva demais. Talvez, né, a gente já esperava isso do Trump, né, que é uma pessoa agressiva, né, no comando, mas isso precisa ser mais bem olhado para os próprios países que estão fazendo esse tarifaço. Isso aí, então vamos dar aquela seguradinha, né? Só não sei que você peça para se trazer direto de lá, aí é outro patamar, aí é outro. Caso história. Contrário, melhor aguardar. Dá uma seguradinha. Professor, hoje tem evento, né? Hoje tem. Isso. A partir de que horas? Palestra no Imposto de Renda, junto com o pessoal da Receita Federal de São José do Rio Preto,
a partir das 19h30, a palestra deve começar por volta das 20h, na Câmara Municipal, cursos de Administração e Ciências Contábeis, e em apoio também, parceria com a Associação dos Contabilistas aqui de Votuporanga, que está sempre junto com a gente, trazendo o máximo de informação importante. Então, os alunos estão totalmente convidados. Tem que ir. Tem que ir. Pra aprender. Presença tá lá, tem que ir. Nós estaremos lá também. Professor, muito obrigado pela participação. Até semana que vem com mais dicas de economia. Muito obrigado a todos pela oportunidade mais uma vez e até a próxima semana. Obrigada. E lembrando